Muito bem, quem vai responder essa questão para a gente vai ser a Letícia. Tá aí, Letícia? Estou aqui. Eu estava até conversando com a Mari aqui, Mari. Você mandou meu Lá nome vai, para ela, lá Mari? Eu tô vai, lá achando. vai, lá vai. Tava até aqui conversando, fazendo em grupo. É que eu tô muito longe. Eu até escutei, acho que foi o Thales falando sobre ser uma questão de cultura da empresa, né? Que ele, É. não sei se foi você, Thales, Samuel, não sei, pelo tom de voz. Eu até marquei que é a 6.1, porque não tem documento. Mas eu também fiquei na dúvida com a 9, que fala da avaliação e da criação dos documentos também. Então, eu Ah, fiquei na legal. No dúvida. 6.1, já no requisito de riscos e oportunidades, Letícia. Isso. Isso. Aí, dentro do 6.1, qual foi a não conformidade aqui do texto? O que você identificou como não conformidade? E não tem a geração de documento para qualidade. E onde que no 6.1, qual é a frase que fala isso lá Peraí, no que eu tô voltando 6.1? na norma aqui, peraí. Volta lá, zero problema. Eu tô lá na 9, discutindo a 9 com a Mari. E assegurar ao sistema de gestão de qualidade possa alcançar seus resultados pretendidos. E onde que Porque está ele falando que precisa ter um documento aí? não tem. Na verdade, não tem mesmo, não. Se você olhar o 6.1.1, o 6.1.2, ele pede alguma informação documentada? Organizar, planejar, estratégia, risco, integrar e implementar ações no projeto Sistema de Gestão de Qualidade. Na letra B, Onde que está falando para você ter informação documentada? Lê a frase não para tem. gente. Não Integra- tem. Peraí, Não tem. Lívia, já te chamo. Peraí. Karma. Ô, Lê, então, assim, documento ele não está pedindo. Você identificou alguma outra não conformidade nessa situação? Que ele não tem a avaliação de melhoria. Tem algum requisito para isso? Tem lá na avaliação de melhoria contínua. Deixa eu voltar lá. Não volta, não. Fica aí mesmo, Então fica mulher. aqui. Fica aí Não é a mesmo. 9, Volta, então. não. Não é Não a é a 9, 9. não. Você tá certa, Lê. É no 6.1. É no Tá no 6.1. 6.1. Tá no 6.1. Mas qual é o desvio desse contexto aqui, Lê? Ele responde que não tem os riscos e oportunidades documentado, né? Que a área ali conhece todos os riscos. Isso de cara para a gente, enquanto auditor, a gente já falaria, né? Imagina, tem que estar tudo documentado, isso é uma não conformidade. Não conformidade ou não atendimento a um requisito. O requisito não pede isso. Se a gente tiver, por exemplo, lá na alta direção, analisando uma análise de SWOT, lá, uma avaliação de forças e fraquezas, ameaças e oportunidades da alta direção, que fala de um contexto geral da companhia, e lá tem diversos riscos e oportunidades documentados pela alta direção, tudo mais, mas nos subprocessos, como na área de manutenção, não estar documentado, não é uma não conformidade. Até já adianto que, pelo menos no material que eu vi até agora, né, na consultoria da Global, a gente não tem isso. Então, também para o nosso caso, seria uma não conformidade, porque a gente não tem risco e oportunidade hoje desdobrado nos processos. A gente não consegue ter uma planilha onde lá na manutenção eu vejo os riscos e oportunidades. Eu tenho uma planilha de riscos e oportunidades do negócio Global Fruit. Isso a gente tem, tá? Mas por área, a gente não tem. Então, isso de cara não é uma não conformidade. Qual é a não conformidade? O que você agora está concluindo aqui no raciocínio, que é a avaliação da eficácia das ações. Qual o requisito que pede a avaliação da eficácia das ações? E perceba que no texto o auditor não está falando de documento na eficácia das ações, tá? Ao ser questionado sobre a avaliação da eficácia das ações citadas, o supervisor informou que não havia qualquer tipo de avaliação da eficácia, pois todas as ações eram muito fáceis de serem implementadas nos serviços de manutenção e que avaliar as ações seria uma perda de tempo e custo para a empresa. Qual o requisito que fala disto? Está no 6.1. Não é alcançar a melhoria, porque ele já tem a melhoria, só não tem os requisitos, né? Ele não tá fazendo avaliação de eficácia. Alguém identificou o requisito, turma? É o 2, avaliar a eficácia das ações. Bora, 6.1, 6.1.2. letra B2.
Letra B2, bora. Então, assim, ó, vamos abrir para questionamento agora, tá? Mas qual é a falha desse contexto, pessoal? A organização não conduzir a avaliação da eficácia das ações. Isso a norma é explícita e ela não fala de documento ainda. Ela fala que tem que conduzir a avaliação da eficácia, e aqui não tem. Então, vamos para as mãozinhas. A Lívia tinha levantado a mãozinha. Bora, Lívia, fazer a pergunta. Isso, mas... Obrigada, Gi. Mas acaba que você me respondeu aí quando você tá bom. estava falando com a Letícia, tá bom? Gustavo também levantou. Pode falar você. Gi, gente, Lu também. Sou Pode eu falar, e o Lu. Gustavo estamos juntos aqui. Fechou. 10.2.1, letra D. Uhum. Letra D, ela fala aqui também, analisar criticamente a eficácia das ações corretivas tomadas. Isso mesmo. No 10.1, no 10, todo 10 é action. Então, a gente rodou o PDCA. No 10, ele vai tratar de análise crítica da avaliação da eficácia de todas as ações tomadas. Pode ser ação dos riscos e oportunidades, ação de reclamação de cliente, ação de desvio de monitoramento de processo, ação de desvio de indicador, ela é genérica. O 612B2 é o específico, ele está dentro do requisito de riscos e oportunidades. Então, não estaria errado colocar no 10, tá? Mas existe um item alvo, um item mais específico do que o genérico, que é o 6.1.2. Então, assim, pode continuar, Lucélia. É o que eu pensei no 10.2.1, porque ele também fala, né, na letra E, de atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento, se necessário. Né? Atualizar em função dessa avaliação da eficácia, né? Porque no texto ele fala que ele não tem nem escrito os riscos e oportunidades. Por isso que eu achei que encaixava aí melhor, porque tem a letra D e E, e os dois pegam problemas que estão apresentados aqui. Mas por que não encaixa melhor? Porque o assunto-alvo desse tema são os riscos e oportunidades, por isso que já o 6.1 fala. Se o 6.1 não falasse que tinha que avaliar a eficácia, aí o alvo seria o 10.2. Mas o 6.1 já pede avaliação de eficácia, por isso que é o de 6.1. Se não falasse, ou se ele não trouxesse esse peso em ações, em melhoria e tudo mais, a gente poderia jogar tudo no 10, não tem problema, mas não é o alvo. O alvo é o 6.1.2, é o que realmente dentro do tema ele especifica que precisa ter avaliação de eficácia. Agora eu queria voltar, gente, quando a gente fala de documentação, tomem cuidado para a gente não sair declarando não conformidade, porque a gente gostaria de ver tal ação, tal situação documentada e eventualmente a empresa não documenta. Tem que olhar bem a norma, tem que olhar bem o procedimento da empresa. Esse requisito, por mais pesado que ele seja dentro do sistema de gestão, no 6.1 não há item que peça que ele esteja documentado, nem nas notas, tá? A gente documenta, é de praxe documentar, a gente vai ver uma avaliação documentada, tá? Mas a ausência disso, especificamente nos processos, como é aqui, isso não é comum na maioria das empresas. A maioria das empresas não faz risco e oportunidade documentado no nível de processo. Deveria, tá? É uma excelente prática, mas não faz, tá? Então, como eu disse, se esse fosse um cenário da Global, nós também inferiríamos da mesma não conformidade. Porque até então, tá? Eu posso ter só visto uma parte ainda, mas até então, o mapeamento de risco e oportunidade que eu trabalhei na sexta-feira com as meninas na consultoria era do negócio, não era do departamento. A gente não tem mapeamento de risco e oportunidade nos processos, tá? Cadê a tabelinha de tal setor, de tal setor? Pode falar. E isso aí também, essa não conformidade que a gente está falando do 10, a gente poderia dar se apresentasse mais algumas evidências da eficácia. Se fosse sistêmico, né? Se fosse sistêmico, por exemplo, eu vi na manutenção que não tem, né? Não tem avaliação de eficácia. Aí eu fui no fiscal, vi que também não tem. Então, eu poderia juntar isso tudo e também... Muito bem, muito bem. Eu coloco uma não conformidade sistêmica, aí eu dou aquele peso maior, né? Aí eu coloco num requisito de alto impacto para a organização tratar. Aí isso aqui pode voltar lá no item ponto 10, né? Pode. Quando a gente pega uma amostragem, pessoal, que ela é sistêmica, né? A organização como um todo falha no atendimento daquele requisito, eu posso jogar para o 10, eu posso jogar para a alta direção,
eu posso dar um peso maior para aquela não conformidade. Então, eu coloco o requisito dela num contexto mais amplo, mais global. Não há avaliação de eficácia, análise crítica de eficácia como um todo na empresa, não só para o risco e oportunidade, não só para o 6.1. Eu vou jogar lá para o 10.2, porque não há para o todo. A empresa como um todo falha na avaliação da eficácia das ações. Viu como é difícil, gente? O auditor precisa ter a mente aberta, olhar sempre bem a norma. Por isso que eu fui fazendo as perguntas para a Letícia, né? Mas onde está escrito? Mas cadê que pede documento? Diferentemente, se a gente tivesse com um manual da qualidade da Global e lá no manual falasse que todas as áreas têm que ter o seu mapeamento de riscos e oportunidades documentado conforme o registro 1, 2, 3. Aí seria uma não conformidade no meu requisito do manual. Meu manual pede que todas as áreas tenham documentadas, a manutenção não documentou. Se a gente for olhar só a norma não pede documentado. Quebra de paradigma, tá bom? A gente acha que tem que estar tudo documentado, esse requisito não pede documentado. Bora lá, qual requisito, qual é a não, primeiro antes do requisito, qual é a não conformidade aqui, Elane? Ah, não, então pode ir para o requisito. Qual é, então, o requisito que você acha que isso aqui está não conforme? No 7.1.5.2 e no 8.5.1. Seria o número C, a letra C, do 2, né? Então, qual foi o primeiro? Qual é o conteúdo do primeiro requisito que você colocou? 7.1.5.2? É. O que fala nesse requisito para você ter enquadrado ele aqui? Volta lá nele para você me contar o que fala. Mais assim, no C, né? Seria, né? Os documentos, eu estou muito certo, são salvaguardos contra ajuste, danos ou deterioração que invalida a situação de calibração e resultado de medições subsequentes. Então, 7.1.5.2. Agora eu quero palmas. Arrasou, maravilhosa, maravilhosa. Calma, Gustavo, segura a ansiedade. Eu queria reagir, não era levantar a mão, não, cara. Gustavo também está batendo palmas. Então, tá perfeito, é isso mesmo. Então, qual é a nossa preocupação nesse requisito-alvo que você foi cirúrgica e cravou o ponto? É o quê? Você realmente conseguiu identificar aqui no 7.1.5, que fala da confiabilidade dos equipamentos, dos dispositivos de monitoramento e medição, no item, né, 7.1.5, no item 2, que fala da proteção e do ajuste, especificamente na letra C, fala que ele tem que ser salvaguardado de qualquer condição que possa invalidar o resultado da leitura depois. Então, é exatamente isso. Todos os dispositivos de monitoramento e medição têm que ser protegidos. O auditor já achou estranho, né? Quando entrou lá e viu que aquela balança estava toda aberta, sem nenhuma proteção. Já tinha meia hora que aquela balança estava daquele jeito ali. Mas, viu, essa balança de precisão aqui, né? Não tem que estar fechada, tal. Não precisa, pode deixar assim. Então, muito bem, o equipamento tem que estar protegido. Mas o médico foi só meu, não, tá? Foi em grupo. Foi eu, a Adriana, a Vitória e a Érica. Muito bom. Muito bem, muito bem. É isso aí. Alguém marcou algum outro requisito que queira tirar alguma dúvida? Não, tá claro? Então agora nós vamos para... Pode falar. Na verdade, eu fiquei em dois. Nesses dois eu fiquei bem indeciso. Se eu entrava no 7.1.5.1.b ou se era nesse que a Alane comentou mesmo. Dentro do 7.1.5 já é assim, golaço, já acertou qual é o requisito. Ponto. A gente pode, muitas vezes, no relatório da auditoria, gente, se limitar aos 3 números do requisito 7.1.5, já estaria certo, tá? Quanto mais específico a gente consegue ser, melhor. Só é melhor, mas já estaria certo o 7.1.5. Dentro do requisito, golaço, tá? Já tá certo. Aí, quando ele vai se desdobrando muito, batendo mais alíneas, a gente consegue achar o item da precisão ali, mas o 7.1.5 estaria correto, sem nenhum problema. Então, muito bem. Agora, quem vai ler como é que ficou a redação do texto da não conformidade pela primeira vez vai ser a Érica. Érica, lê pra gente. Eu coloquei a citação para no curso da balança na rítmica,
Falha no uso da balança analítica. A evidência foi que foi evidenciado que o equipamento de medição de balança analítica TAG 011 não estava em uso, mas se encontrava com a porta aberta, expondo os pratos de pesagem de unidade. Essa prática está em descumprimento com a recomendação do fabricante, que orienta que após o uso do equipamento deve ser mantido coberto com plástico. Perfeito. A gente pode citar a recomendação do fabricante, né? Que contraria a recomendação do fabricante, documento SHI 001, versão 2. Eu não subi o documento, mas tem que trabalhar com a recomendação do fabricante. Vamos ler como é que ficou a redação do Gustavo. Gustavo, lê para a gente como ficou a sua redação da não conformidade. Eu estava acabando de escrever. Deu tempo, ó. Mas é praticamente o que a Érica falou, tá? Consultação, equipamento sobre condições de invalidação de resultados de medição. Eu acho melhor essa constatação, talvez, do que a da Érica, quando coloca falha no uso da balança, né? Não necessariamente era o uso da balança que estava errado, mas a conservação, né? Falha na conservação, na proteção da balança. Talvez seja isso, tá? Pode continuar, Gustavo. E a evidência, né? Evidenciado no laboratório físico-químico, a balança TAG 011 da marca Shinai, sem proteção externa, e ao verificar a recomendação do fabricante de acordo com o documento SHI 001, versão 02, a recomendação estava fora do que estava sendo feita na hora. É claro Muito que bem. aqui eu estava acabando de escrever na hora que você me chamou. Tá. Aí a gente referencia conforme documento SHI 001, versão 2, né? Isso, perfeito. Muito bom, pessoal. Estão pegando jeito já, hein? Tá ficando cada vez melhor. Vou selecionar aleatoriamente meu querido Rodrigo Gomes de Castro. Qual é o requisito que explicita que esta situação é uma não conformidade? Jesus amado. É o requisito 7.2, competência. Ah, é que ele está com inveja, Dalane. Vamos fazer a palmas também? Aí. Muito bem, especificamente lá. Ah, pronto, só porque eu ia falar que era a letra D. Ai, Jesus, ele tinha que pisar na bola. Pode ser, o 7.2 já é golaço, tá bom? Mas especificamente na letra D, a gente poderia enquadrar essa questão das competências, tá bom? Dos registros das competências de todas as pessoas. Gente, como ficou a redação da não conformidade na primeira vez agora, vai ser a Helenice. Vamos lá. Tá lá na salinha do inferninho, né, Helenice? Não, tranquilo. Pelo amor de Deus. Pesada essa sala. Constatação da evidência. Falta de informação documentada do treinamento de análise sensorial. E a evidência, né, foi evidenciado que as colaboradoras de matrícula 7102 e 7149 não tinham lista de treinamento da análise sensorial, sendo que eles são a competência descrita no seu cargo para execução da atividade, conforme o formulário, tal. Top, arrasou, muito bom. Isso. Vamos ver como é que ficou a descrição da não conformidade. Ficou top, parabéns, Helenice. Vamos ver como é que ficou a descrição agora do Isaac. Achou aqui, né? Você acha? Tô te vendo aí, ó. Tem tempo já. A constatação foi a falta de registro de constatação de competência. Ok, qual evidência? Evidenciada a falta de registro de avaliação de competência para atividade de análise sensorial em desacordo com o requisito 7.2 de competência e do vocabulario diferente. Não, tá ótimo, só falta mais dados de rastreabilidade, porque especificamente no texto a gente está falando para quem? Falta competência para quem? Para as matrículas 7102 e 7149. Quanto mais dados de rastreabilidade a gente colocar no texto da evidência, melhor é, tá bom? Muito bem, vocês estão afiadíssimos. Fala pra gente, o que você identificou de requisito? Eu identifiquei que é o 9.2, né? Que a organização ela precisa planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar, o que deve levar em consideração,
Enfim, o 9.2.2. Muito bem, parabéns, é isso mesmo, 9.2.2. Agora, alguém identificou outro requisito que queira tirar alguma dúvida? Não? Então, muito bem, quem vai falar para a gente o texto da não conformidade agora é a dona Lucélia. Posso abrir aí? Gabriel. Oi, Tô Gi, já ouvindo. sabia. Vamos lá. Já Evidência. sabia. Ah, tá com a minha listinha aqui na mão. A evidência, auditoria interna para o sistema de gestão não foi estabelecido. Bom, Na auditoria do sistema de gestão, foi evidenciado que não foi estabelecido para o ano corrente, realizando apenas auditorias de forma pontual. muito bom, super claro. O ano corrente a gente já sabe, nem precisa datar. Muito bem. Vamos ver como é que ficou a redação da não conformidade do Thales. O Thales não está participando, Gi. Ah, ele estava na lista, que pena. Tá bom, então. O Sidney está aí? Não ia escapar, seu Sidney. Pode falar para a gente, então. Eu não digitei nada, nem no tempo. Ah, você não escreveu a não conformidade? Não. Não, então você vai ficar para a próxima Eu tarefa. coloquei durante o processo de auditoria na área do SGI, foi constatado o não atendimento ao requisito 9.2.2, que é Você pode tirar essa parte inicial de durante a auditoria no SGI. Você pode começar já como não constatado atendimento ao requisito de auditoria interna. Ponto. Você pode fazer a constatação assim. O durante a auditoria a gente pode suprimir. Aí vem para evidência. Então, constatação. Não atendimento ao requisito de auditoria interna. Evidência. Ao questionar a analista de SGI Érica, a mesma informou que que foi realizado 2 processos pontuais de auditoria interna em 2024. Contrariando o contrariando o requisito. Dá para melhorar. Não, tá bom, mas dá para melhorar. Qual é o Foi requisito que você enquadra essa situação? 8.2.3. Ai, gente, palmas. Cravado, cravou. Você falou de Precisava me redimir. Eu achei muito válido da sua parte, tá? Quando a gente está pensando nessa questão de liberação dos pedidos, análise do pedido do cliente, é crucial, tem que ter essa análise crítica. Perfeito. Agora, quem vai ler para a gente como que ficou a redação da não conformidade é o Sidney. Dessa vez deu tempo, Sidney, de fazer? Constatação, auditoria interna do setor comercial. Evidenciamos que o setor comercial não estava cumprindo os procedimentos corretamente. O contato com eles era através do telefone, sem antes fazer uma avaliação crítica do problema. Isso estava gerando muito problema para o crédito da empresa e as demandas não estavam sendo cumpridas corretamente. Então, mas qual que foi a constatação? Auditoria interna do setor comercial. Não, então, a constatação, nesse texto, a gente já tem que falar o que deu errado. No texto da constatação, a gente já tem que falar qual foi o problema. Então, falha na análise crítica de pedidos de cliente do setor comercial, por exemplo. Falha na análise crítica de pedidos da área comercial. Aí, no texto, eu havia pedido para vocês colocarem mais dados, você colocou a questão de aprovar por telefone e tal, tá certo, pode ser assim, tá? E a gente coloca dessa forma, mas lembre que na constatação a gente já tem que dar a visão geral do problema, ok? Sabrine, lê como é que você redigiu o texto também da não conformidade. A constatação falha na análise crítica de pedidos na área comercial. É isso que eu falei. Evidência não evidenciado no setor comercial na análise crítica antes de aceitar pedidos individuais de clientes, não sendo possível assegurar a capacidade de atender os pré-requisitos. Muito bem, isso mesmo. Redondinho, joia. Muito bem, auditores internos. Terminamos os nossos cenários aqui de estudos de caso. Só me resta dizer a todos vocês muito obrigada por terem participado comigo nesses 2 dias.